amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, para que o Espírito Santo nos ilumine, para que falemos somente aquilo que for da vontade de Deus, para que abra a nossa inteligência, o nosso coração, para que a palavra de Deus possa cair aqui. Não somente a gente ouvir, mas que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração e nos fazer pessoas melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que, assim como ela guardou a palavra de Deus, que a gente também possa guardar no coração a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde, na paz do Senhor Jesus. E antes de gravar o nosso vídeo de hoje, o nosso tema de hoje, eu quero pedir você que se inscreva, por favor, no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? É só o que a gente pede, por favor, tá bom? Para a gente poder evangelizar mais pessoas, né? Que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas, de católicos, que precisam aprender a doutrina, gente. Nós somos um povo que não conhecemos a doutrina da nossa igreja. Então a gente precisa muito de conhecimento, porque senão a gente vai ficar para trás, tá? Então a gente precisa realmente buscar, estudar, tá bom? Estudar a palavra de Deus, estudar o catecismo e a nossa doutrina, ok? E antes de colocar a nossa aula de hoje, eu quero mostrar para você a minha camisa, né? Essa camisa eu comprei lá em Aparecida do Norte. Ok? Olha só aí a estampa, né, linda de Nossa Senhora Aparecida. É a nossa rainha e padroeira do Brasil. Gente, isso não é brincadeira, não. Nossa Senhora Aparecida, ela foi proclamada não só pela igreja, mas pelo Estado, na época, como padroeira do Brasil. Por isso que é feriado nacional no dia 12 de outubro. Então, o que quer dizer isso? Ela protege o Brasil, ela intercede pelo Brasil. Tá? Então, isso não é brincadeira. Por isso que, graças a Deus, o nosso Brasil não tem terremoto, não tem grandes... Claro que todo lugar tem, acontece as coisas, mas em vista de outros lugares, nós somos privilegiados. Não é? Graças a Deus. E nós somos um povo de fé, graças à colonização do nosso Brasil. Então, gente, vamos pedir a Nossa Senhora que olhe pelo nosso Brasil, que não deixe entrar nada que não seja cristão, leis que não sejam cristãs, que o Brasil continue sendo, desde lá do ano 1500, quando foi celebrada a primeira missa, como é que era chamado o Brasil? Terra de Santa Cruz. Então, que o Brasil seja sempre fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos descobertos e foi celebrada aqui a primeira missa. Tá? Só existia a Igreja Católica quando o Brasil foi descoberto. Por isso que nós somos, graças a Deus, eu me orgulho muito de nós sermos ainda o país mais católico do mundo. Pena que deu uma diminuída, mas
Nós ainda somos o maior país católico do mundo. Depois vem o México. Então, gente, vamos pedir aí a Nossa Senhora que continue olhando pelo nosso Brasil. Eu vou todos os anos a Aparecida. Eu fiz um vídeo aí, né, eu gravei lá em Aparecida, aí é um dos meus vídeos mais acessados, com mais de não sei quantas visualizações. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E esse ano eu vou voltar lá e vou fazer outro vídeo. Agora eu quero contar sobre a história de Nossa Senhora Aparecida lá em Aparecida, né? Contar os milagres lá na Sala das Promessas, aquele lugar lá que é uma bênção. Se você ainda não foi, vá. Você vai ver a bênção que é lá, o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ok? Então, gente, por que eu falei que nós precisamos pedir a Nossa Senhora para que nos ensine a palavra de Deus como ela, né, ouvia a palavra, praticava e guardava no coração? Porque nós vamos dar sequência. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Nós estamos fazendo um estudo da palavra de Deus desde lá do Antigo Testamento, gente. Isso não é fácil. Eu sempre gosto de repetir isso aqui. É um desafio estudar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Não é fácil. Tá? Eu fiz um curso de teologia de 3 anos, mas eu não sou biblista. Eu não tenho doutorado em Bíblia. Então eu estudo como vocês para poder a gente estudar aqui. Tá? Então nós estudamos já o Gênesis, nós já estudamos o Êxodo, nós já estudamos Levítico, já estudamos Números, já estudamos Deuteronômio, já terminamos o Pentateuco. Está aí no canal. Se você é inscrito no canal, quiser fazer um curso bíblico, nós já temos aí o Pentateuco todinho, se você quiser estudar, passar para outras pessoas. Gente, tem gente que nunca leu a Bíblia, católicos que nunca leram a Bíblia. Então aproveita, gente, faça um curso bíblico, faça um estudo bíblico. Então agora nós começamos na aula passada, fizemos uma introdução no livro de Josué. Aí já são os livros históricos. Nós vimos na aula passada, são 16 livros históricos. E nós vamos hoje aprofundar, começar a estudar o livro de Josué. Lembrando rapidamente que Josué foi discípulo de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus falou que ele não ia entrar, ele só ia olhar, mas não ia entrar. Então Moisés impôs as mãos sobre Josué, né? Colocando Josué como chefe do seu povo de Israel. Então Moisés falou: você vai levar esse povo lá, né, e vai colocar o povo na terra que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Porque Josué foi fiel a Deus, foi temente a Deus. Então Josué entrou. Claro que ele não estava sozinho, né? Caleb também estava com ele, mas ele era o chefe, vamos dizer assim, sucessor de Moisés. Então, o livro de Josué é como se fosse uma continuação do Pentateuco. Nós vimos isso na aula passada. Fizemos uma introdução sobre o livro de Josué, que tem muitas passagens interessantes. Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 1. Por quê? O capítulo 1 é a entrada, é a conquista da terra prometida, ou seja, Josué entrando na terra com o povo, as 12 tribos de Israel, tá? A terra de Canaã, que Deus havia prometido lá desde o Gênesis lá para Abraão, que hoje é Jerusalém, ok? Então, gente, vamos ver aí Josué capítulo 1. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, a minha é de Jerusalém. Se você quiser usar uma outra tradução, não tem problema. Pode ser da Ave Maria, pode ser da CNBB, qualquer tradução, desde que seja católica, tá, gente? Eu só peço para você não usar a Bíblia protestante. Por quê? Porque além dela ser uma Bíblia incompleta, e nós vamos estudar aqui os 7 livros que não tem na Bíblia protestante, que eu já falei, não é? As palavras podem ser diferentes também. Porque a nossa interpretação uma deles é totalmente diferente da nossa. Ok? Então não use Bíblia protestante, por favor. Tá? Então, gente, aí no capítulo 1, Josué ele vai entrar com o povo na terra prometida. Então eu quero ler com vocês, esse capítulo 1 é importante. Tá, gente? Eu vou pegar, como eu fiz em todos os livros da Bíblia. Tá? Nós não vamos ler capítulo por capítulo, claro que não. Nós vamos pegar aquelas partes principais do livro que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Porque aquilo que é para aquela época, lá para os judeus, não precisa a gente perder muito tempo naquilo. Aquelas genealogias, né? Filho de quem, fulano que é fulano, filho de quem. Isso a gente não precisa estudar isso. Isso era para a época. Para aquele povo que estava entrando, né, na terra,
aquela coisa toda, as leis que Deus tinha colocado para eles. Então aquilo que era só para eles, a gente não precisa aprofundar naquilo. Agora, tem muita coisa que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Então eu quero ler alguma coisinha com você que a gente possa aproveitar, trazer para o nosso contexto de hoje, cristão de hoje. Tá? Aquilo que é para os judeus, é para os judeus. Aquilo que nós podemos aproveitar para o cristianismo, nós vamos ver. Tá? Então vamos ler aí um pouco do capítulo 1. Tá? Depois da morte de Moisés, lembrando lá no final do Deuteronômio, Moisés morre lá no Monte Nebo, né? Não sabemos aonde ele foi enterrado, a Bíblia não cita, não fala, não é? Então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, né, profeta, o Senhor falou a Josué. Então agora, Deus, do mesmo jeito que Deus falava com Moisés, Deus vai falar com Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés, ou sucessor de Moisés, tanto faz, auxiliar, sucessor da mesma. Não é? E Deus lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, olha aí, levanta-te. Isso aí Deus fala para nós também. Levanta. Né? Nós também temos que levantar, nós não podemos ficar caído. O cristão não pode ficar caído. Então Deus falando para Josué: levanta, seja firme. Não é porque Moisés morreu que você vai ficar prostrado, não. Então, gente, quando a gente perdeu uma pessoa que a gente ama, né, vamos sentir, né, vamos mandar celebrar a missa, mas vamos continuar a vida. Né? Nós temos que continuar a viver, não podemos continuar prostrado, não. O cristão, ele olha para frente. Okay? Então, levanta. Deus falando para Josué: levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, ou seja, Israel, né? Para a terra que eu dou aos israelitas, a terra de Canaã. Ok? Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou, como disse a Moisés. Então, Deus cumpre sempre a sua promessa. Como Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, ele também prometeu para Moisés que ia dar a terra para o povo e deu. Né? Deus é fiel, diz São Paulo. Desde o grande mar ao poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Gente, isso é um lema de vida para nós. Isso não é só para Moisés, isso não é só para Josué, isso é para nós. Olha o que Deus fala para ele. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então, Deus não nos abandona. Deus está conosco em todos os momentos, não só nos momentos bons, não, também nos momentos maus, que nós os temos. Né? A gente tem a tendência de achar, porque nós somos cristãos, que nada de mal vai nos acontecer. Claro que vai. Ninguém vai. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Nós temos as nossas cruzes de cada dia. Mas o mais bonito é que Deus está conosco, até mesmo no momento das cruzes. Tá? Então, gente, temos que ter... Isso aí é fé. Você crê que Deus está com você em todos os momentos? Ah, eu creio. Mas será que crê mesmo? Quando está tudo bem, é fácil. Agora, e quando você está naquele momento difícil? Você crê que Deus está com você também nesses momentos? Então, gente, a gente precisa também ter esse conhecimento que Deus está conosco para quê? O que Deus fala para nós? Levanta. Não fica caído. Você que está numa depressão profunda, levanta. Depressão quer dizer buraco. Não fica nesse buraco. Você não nasceu para ficar no buraco. Você nasceu para o alto. Deus nos deu a terra. Né? Aqui para os judeus, Deus deu a terra de Canaã. Para nós, Deus deu o céu. O nosso lugar é o céu, diz aquela música bonita. Né? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Então, quer dizer, gente, o cristão ele tem que olhar para o alto, como diz São Paulo, buscar as coisas do alto. Ele não pode ficar prostrado, não. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deixei o homem velho, sou um homem novo. Então, gente, isso é fé. Tá? Então é muito bonito isso que Deus fala para Josué. Agora, Deus fala aqui também. Fidelidade à lei, condição da ajuda de Deus. Então, quer dizer, para Deus estar conosco, a gente tem que guardar a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É os mandamentos, o que nós vimos aí.
né, praticamente em todo o Pentateuco, Deus falando, ó, segue os mandamentos, guarda os mandamentos, que eu vou estar com você. Agora, se você me abandonar, eu também vou te abandonar. A mesma coisa é hoje. Se o povo tomar emenda, por isso que eu falei aqui de Nossa Senhora Aparecida, gente. Enquanto o Brasil for temente a Deus, enquanto o nosso país for um país cristão, Deus vai proteger o Brasil. Agora, se de hoje para amanhã o Brasil virar uma Venezuela da vida, o Brasil virar uma Cuba da vida, uma China da vida, que não quer saber de Deus, chuta a canela de Deus, aí Deus nos abandona. E se Deus nos abandona, vira trevas. Não é? Aí depois, a gente sabe o que é se Deus tirar a proteção. Deus me livre se Deus tirar a proteção. Então, gente, vamos buscar viver de acordo com a lei de Deus. Olha que coisa linda. Versículo 6. Seja firme e corajoso. Coragem. Jesus falou também, coragem, eu venci o mundo. Vamos em frente, força. Segura na mão de Deus e vai. Seja firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar. Então, Deus prometeu e Deus está cumprindo. Então, somente se de fato seja firme e corajoso. De novo, tá vendo? Deus fala mais de uma vez. Para quê? Para ver se o povo guarda na cabeça. Para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo, ou seja, os mandamentos, aqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Então, seja firme e corajoso, eu estou com você. Agora, guarda os 10 mandamentos, não é só guardar um. Tem que guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, e isso vale para nós hoje, a nossa moral. Se você pegar o catecismo da igreja, toda a terceira parte do catecismo é os mandamentos. Tá? Então, gente, os mandamentos de Deus não caducou. Não era só para os judeus, é para todo mundo. O mandamento é para todo mundo. Lembra daquele jovem que chegou para Jesus? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O que Jesus falou? Guarda os mandamentos. Viva os mandamentos. Os mandamentos de Deus, não é o seu mandamento. Não é aquilo que você quer. Não. Os mandamentos da lei de Deus, sem questionar. Tá? Quem sabe, gente, o que é bom para nós é Deus. Por isso que Ele é nosso Pai. O Pai não quer o mal do Filho. Mas por isso que muita gente se estrepa na vida. Por quê? Porque Deus é Pai. Mas Deus não passa a mão na cabeça. Se o filho não obedece, tem que pagar. Né? Então é isso que Deus está falando. Não te apartes dela, ou seja, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Se você guardar os mandamentos de Deus, se você tiver fé que Deus está com você, você vai ser feliz. E você vai ser uma pessoa realizada na vida. Por que muita gente não é realizado na vida? Não é? Tem muita gente que você vê que não é uma pessoa realizada. Mas por quê? Porque não segue a lei de Deus, gente. Se você realmente é fiel a Deus, Deus também é fiel. Deus vai te honrar. Agora, você tem que fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, aí, meu amigo, aí infelizmente Deus não pode agir na tua vida. Tá? Mas se você é fiel a Deus, se você busca Ele, com certeza você vai ser uma pessoa realizada. Entendeu? Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Olha que coisa importante, hein? Medita nele dia e noite. Então a lei de Deus, os mandamentos, é para você meditar dia e noite, todo dia. Não é para você viver hoje e amanhã esquecer. Não. Todo dia você tem que lembrar, eu sou um filho de Deus, então eu não posso desagradar o meu Pai. Eu não posso decepcionar. Isso é o temor de Deus. É um dom do Espírito Santo. O temor de Deus não é você ter medo de Deus, não. É você não querer desagradar a Deus. Não, então eu vou guardar os mandamentos todos os dias, porque eu não quero aborrecer a Deus. Deus é meu Pai, Deus me ama tanto a ponto de dar a vida por mim na cruz. Jesus deu a vida por mim, então eu não posso ser ingrato com Deus. A pior coisa que existe, gente, é ingratidão. Você que já amou, você sabe disso. Quantas vezes você, às vezes, amou uma pessoa e a pessoa não te correspondeu? Não é triste isso? Imagine Deus, o coração de Deus também fica ferido quando uma pessoa vira as costas para Ele. Por isso que Jesus mostra o coração dele todo ensanguentado. Ali são as pessoas, né? Ele fala, né, nas aparições aos santos, Jesus reclama. Esse coração que tanto amou o mundo e hoje só me traz aborrecimento. Por quê? Porque, infelizmente, gente, a gente não faz a vontade de Deus. E Jesus
Fica triste com isso. Né? Então medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito na lei, tá vendo? Então, para você agir de acordo com a palavra de Deus, você tem que meditar. Como é que você vai viver aquilo que você não conhece? Por isso que eu falei, se você não lê a palavra de Deus, tem gente que não sabe nem qual é os 10 mandamentos. Né? Você pergunta aí, quais são os 10 mandamentos? Tem gente que não sabe. Tem católico, eu aposto que tem católico que não sabe quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Não sabe. Então como é que você vai viver uma coisa que você não conhece? Então você tem que meditar, né, a palavra de Deus dia e noite. A Bíblia, gente, não é para ficar de enfeite. Não é? Tem gente que deixa lá, acha que a Bíblia é um objeto de decoração. Né? A pessoa chega na casa, olha que linda a Bíblia na sala ali aberta. Não, a Bíblia não é para isso não. Não estou falando que você não possa deixar a Bíblia lá na sua casa, lá, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você não lê e não viver, não adianta nada. Entendeu? A palavra de Deus, gente, é para a gente meditar, ouvir e praticar. Senão não adianta nada. Vira um livro qualquer. Como se fosse um livro aí que você lê e deixa para lá. Um livro de romance, desses livros que as pessoas gostam de ler, gibi. Não é? Então a palavra de Deus não é para isso. Entendeu? Então, gente, tem gente que nunca leu, não sabe nem quais são os 10 mandamentos, mas é para meditar. Ler e meditar. Assim serás bem-sucedido nas suas realizações. De novo, Deus sempre repete, é para a pessoa realmente fixar. E alcançarás êxito. Tudo que você fizer, você vai ter êxito. Tá vendo? Promessa de Deus, gente. A promessa de Deus se cumpre. Deus não é homem. Nós vimos lá no livro de Números. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Então, se você fizer isso, você realmente vai ser feliz. Não essa felicidade que o mundo prega. Você vai ser abençoado por Deus. Entendeu? Não te ordenei, seja firme e corajoso. Terceira vez. 3 vezes Deus fala a mesma coisa. Seja firme e corajoso. Né? Coragem. Vai em frente. Né? Com Deus você vence. Não temas, olha aí, não tenha medo. O medo, gente, paralisa a pessoa. Todos nós temos medo, mas o medo não pode ser maior do que a fé que nós temos em Deus. Ué, se você fala que acredita em Deus, o medo não pode ser maior. Não temas e não te apavores. Tem gente que se apavora com qualquer coisinha. Tem medo de qualquer coisa. Ué, e a sua fé, onde fica? É maior do que a sua confiança, o seu medo é maior do que a sua confiança em Deus? Então você não é cristão. Não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você ande. Gente, o que mais você quer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Gente, a gente tem que pegar esses textos e colocar na porta da nossa casa para a gente não esquecer. Deus está conosco, não é só hoje, não, todos os momentos. Deus é onipresente. Deus está em toda parte. Deus não dorme, diz o Salmo. Deus não é homem para dormir. Então, gente, Deus está conosco em todos os momentos. Creia nisso, pelo amor de Deus. Mas é crer realmente com fé. Não é dizer com palavras, mas qualquer coisinha você já desmoronou. Não. Fé, gente, fé é isso. Fé é naquele momento mesmo que você está ali prostrado, mas não, eu vou levantar porque eu sou um filho amado, Deus está comigo. Aí que você prova que você tem fé. Entendeu? Então, gente, isso aí é muito maravilhoso. Estou contigo por onde quer que você ande. Jesus falou, estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até Jesus voltar, Ele estará conosco. Versículo 10. Então Josué ordenou aos escribas do povo, passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo, tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão para ocupares a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos dará. Então, Josué falando para os escribas, ou seja, os sacerdotes, doutores da lei, né, dos judeus, que como se fosse para nós hoje os nossos padres, né, os bispos,
Né? Então Josué falou para eles, né? Dentro de 3 dias Deus vai nos dar a terra que ele prometeu, porque Deus cumpre a sua palavra. E o povo acreditou em Deus, né? E viu a vitória. Né? Se você tiver fé, você também vai alcançar a vitória. Tá? Aí aqui Josué fala sobre as tribos, lembrando, né, que o povo estava dividido em 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Né? Então, Josué fala ao povo: lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus concede repouso e vos dará esta terra. Olha aí, gente, quem não quer repouso? Quem não quer tranquilidade? Não é? E aonde que a gente encontra esse repouso, gente? Em Deus, nos braços de Deus. Então, busque as mãos de Deus, busque o coração de Deus, que você vai encontrar repouso. Jesus disse isso. Né? Eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão, em mim vocês vão encontrar repouso, porque o meu fardo é leve. Ele diz lá, é só você ler lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, versículo 28 a 30, mais ou menos, Jesus fala isso. O meu fardo é leve, em mim, no meu coração, você vai encontrar o repouso para as vossas almas. Eu acho lindo esse texto. Né? Eu quero até ler esse texto, porque eu sou apaixonado nesse texto. Mateus 11. Tá? É bom, gente, de vez em quando a gente intercalar o Antigo com o Novo Testamento. Mesma coisa que Deus fala aqui, né? Como é que Deus fala aqui? Deus diz assim: Deus vos concede repouso e vos dará esta terra. Então, olha o que Jesus fala, praticamente a mesma coisa. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu já gravei até de cor alguns textos, porque eu amo tanto a palavra de Deus, né, que tem alguns versículos que ficam gravados na minha memória. Tá? Mas isso, gente, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu amo tanto a palavra de Deus que às vezes quando eu leio, fica gravado aqui na minha cabeça. Entendeu? E esse texto, por exemplo, é um texto que eu amo. Eu guardo. Então, isso é um lema para a minha vida. Tá? Então, Mateus 11, 28. Olha o que fala Jesus. Olha, é lindo, é muito lindo. Vinde a mim, Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansados. Mesmo que Deus está falando lá. Eu vos darei descanso e vou te dar essa terra. Qual que é a nossa terra, gente? É o céu. O que nós vamos ter lá no céu? Descanso. No céu não tem mais... por isso que, né, São Paulo fala: olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o céu, gente, é esse repouso em Deus. Não é? Porque lá não tem mais maldade, como diz o Apocalipse, não tem choro, não tem nada de ruim. Então, olha o que Jesus está falando aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo. Quem de nós não tem um fardo para carregar, a cruz para carregar? Mas olha o que Jesus fala: eu vos darei descanso. Mesmo que Deus falou lá no livro de Josué, capítulo 1, Jesus fala aqui em Mateus 11, 28. Eu vos darei descanso, repousa em mim, no meu coração. Olha o que ele fala aqui, continuando, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis, de novo, descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, isso é lindo demais. Por isso que eu não esqueço. Isso ficou gravado na minha memória, que eu não esqueço nunca mais. Vai comigo para o túmulo. Esse texto eu não esqueço nunca mais. Mateus 11, 28. Nunca mais esqueço. Entendeu? Porque isso é um lema para mim. Isso aí eu levo para a minha vida. Né? Na hora que eu estou, né, sentindo que o jugo está pesado, eu busco Deus, eu busco Jesus. Porque Ele me entende. Jesus passou pelo mesmo que nós passamos. Gente, o que mais... Eu vou contar para vocês aqui. O que mais me fez me apaixonar por Jesus é saber que Jesus viveu tudo aquilo que eu vivi. Gente, Jesus viveu angústia. Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu dor. Então Ele me entende. Ele tem um coração humano. O Padre Léo tem uma pregação muito bonita sobre isso.
Ele fala que esse povo aí que fica fazendo guerra, esses muçulmanos aí radicais, que ficam matando as pessoas, né? Eu esqueci, Estado Islâmico, não sei. Aquele lá que jogaram aquele avião lá nos Estados Unidos, lá naquele prédio lá, o Trade Center. O Padre Léo uma vez pregou sobre isso, ele falou, essas pessoas não conhecem Jesus. Não conhecem. Por quê? Porque Jesus, ele tem um coração humano. Jesus ele nos amou com o coração humano. A carta aos Hebreus diz que Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Isso sempre ficou muito gravado na minha memória. Né? Jesus só não teve o pecado, mas Jesus teve tudo o resto que nós tivemos. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu angústia. Lá no Monte das Oliveiras, gente, Jesus sentiu tanta angústia que ele suou sangue. São Lucas fala isso porque ele era médico. Aquele médico que eu já coloquei o livro dele aqui, Pierre Barbet, que fez, inclusive, estudou o Santo Sudário, ele escreveu aquele livro maravilhoso, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Ele fala que a dor de Jesus foi maior do que a nossa. Por quê? Porque a dor de Jesus foi espiritual, muito mais do que a dor física. Porque ele suou sangue. Nunca ninguém suou sangue. Eu nunca vi alguém falar que suou sangue, a não ser Jesus. Então, porque a dor dele era na alma. Então o corpo somatiza. Ele é médico, ele sabe explicar. Entendeu? Então, gente, Jesus teve uma angústia mortal. Ele só não morreu ali porque ele era Deus. Entendeu? Então, quando você estiver angustiado, quando você estiver precisando, você chegue a ele vai te ouvir, porque ele te conhece, ele passou pelo mesmo que você passou. Então ele conhece. Então, gente, vamos buscar esse Deus, é pra gente buscar ele enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para buscar Jesus amanhã, Deus amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Vale a pena contar essa história aqui. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo, porque é muito bonito. Isso, eu não sei quem me contou. Foi um padre que contou, não sei qual. Não sei se foi o Padre Léo, se foi um outro padre. Não me lembro. Acho que foi ele, mas não sei. Tinha um casal que vivia muitos anos juntos, mas não era casado. E quem vive junto sem ser casado é fornicação, é pecado. E já vivia muitos anos casados. Já eram idosos já, mas não eram casados da igreja, só viviam juntos. E foi um bispo fazer uma pregação na terra desse casal, e o bispo começou a falar isso para eles. Para eles não, pregar. Né? Que não se deve deixar para amanhã a conversão, aquele que ainda tem que ajeitar a sua vida, que ajeita a sua vida, porque amanhã pode ser tarde demais, não podemos morrer daqui a 1 minuto. E aí? Você vai ter que acertar suas contas com Deus. Isso diz a palavra de Deus. Todos nós vamos ter que... Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos vamos ter que prestar contas a Deus do que nós fizemos aqui nessa vida. E não tem reencarnação não, tá? Não adianta achar que você vai voltar para pagar, que você não vai. Se você se perder aqui, você vai ficar perdido. Entendeu? Então o bispo começou a falar sobre isso. E o casal escutou essa pregação. E eles não eram casados. E o casal foi procurar o bispo para poder pedir o bispo para casar eles. Porque eles queriam se casar, eles não queriam deixar esperar mais. Né? Eles viviam juntos há muitos anos, mas não eram casados. Então o bispo falou, então tá, já que vocês querem casar, vou preparar tudo e amanhã eu caso vocês. E o marido bateu o pé e falou, não. O homem bateu o pé e falou, não, o senhor falou na pregação do senhor que não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Então eu quero casar hoje. Né? Então o bispo falou, então tá, então prepara aí, arruma aí alguns testemunhos aí, 2, 3 aí, 4, vamos lá e eu vou casar vocês, já que vocês querem, beleza. O bispo foi lá e casou os dois. Aí o bispo foi dormir, né? O bispo deve ter alugado um quarto, né? Um hotel, não sei, na cidade, e o bispo foi dormir. Quando foi de madrugada, bateram na porta do bispo, acho que bateram na porta do bispo lá, o bispo acordou, falou, o que houve essa hora, gente, vocês estão me acordando essa hora, entendeu? Foram falar para o bispo que, se eu não me engano, o homem, ou a mulher, acho que o homem, tinha acabado de morrer. O homem que o bispo tinha casado, o casal. Né? Se eu não me engano, o homem que o bispo tinha casado, deitou, foi dormir, morreu. Aí o bispo falando, e se ele tivesse deixado para amanhã? E se ele tivesse deixado para a semana que vem? E se ele tivesse deixado para o mês que vem? Gente, a gente não sabe se nós vamos estar vivos daqui a 1 minuto. Você pode dormir e não acordar amanhã. E o que você precisa mudar na sua vida? Que você ainda não mudou?
Aquele pecado que você está com ele aí há 20, 30, 40, 50 anos, que você ainda não se arrependeu e não pediu perdão a Deus e não se confessou ainda. Gente, nós não podemos perder tempo, não. Eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Que a nossa vida é um sopro. Ó. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliares. Por que ele está falando isso? Porque vai haver a guerra entre Israel e os povos que já estavam ali, os pagãos, não é? E poderia matar as crianças e as mulheres, não, quem guerreava eram os homens. Então, por isso que Josué fala para eles só virem os homens, porque eles vão ter que guerrear, porque tem muitos pagãos ali que não vão querer que eles vão chegar naquela terra ali. Entendeu? Até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e também eles vos tome posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, na terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado oriente. Eles responderam a Josué, dizendo: tudo que nos ordenastes, nós os faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Quem dera, gente, que a gente fizesse isso. Que a gente escutasse Deus e que a gente escutasse os ungidos de Deus, que Josué aqui, né, era aquele que falava em nome de Deus, que para nós hoje são os nossos padres, os nossos bispos e o nosso Papa. Quem dera que os católicos ouvissem os padres, quem dera que os católicos ouvissem os bispos, quem dera que todos os católicos ouvissem o Santo Padre. Não é o que eu vejo na internet aí, eu vejo mais gente metendo a lenha nos padres, no Papa, nos bispos, do que seguindo. Tá? Olha o que o povo falou aqui. Tudo que nos ordenastes, falando para Josué, tudo que nos ordenastes, nós os faremos. E para onde quer que nos enviares, nós iremos. Por quê, gente? Porque Josué ali falava em nome de Deus. Então, os nossos padres falam em nome de Deus. Os nossos bispos falam em nome de Deus. O nosso Papa fala em nome de Deus. Então não é para a gente ficar questionando o que eles falam. É para a gente obedecer. Como aqui o povo, né, falou que iria obedecer Josué, que era o servo do Senhor. Entendeu, gente? Então isso aí para nós, né, é outro ensinamento que nós devemos praticar. Ouvir aqueles que são os ungidos de Deus, os servos de Deus. Né? E não ficar criticando e malhando. Entendeu? Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Está falando para Josué, tá vendo? Basta que o Senhor teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Então aqui é importante. Você só não é obrigado a seguir o padre, o bispo e o papa se eles não forem fiéis a Deus, se eles começarem a falar lá coisas erradas. Aí você não é obrigado a seguir a eles. Mas se eles estão falando ali isso da doutrina, se eles estão falando ali, né, como pastores mesmo, quando o Papa fala alguma coisa de doutrina, não é para a gente ficar questionando ele, é para a gente seguir. Não é? Então, gente, é muito, muito interessante o que está falando aqui. Todo aquele que se rebelar, olha só, hein? Versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem, a ordem de quem? De Josué, porque a ordem de Josué é a ordem de Deus. Contra a tua ordem, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente seja firme e corajoso. Então, gente, claro que hoje ninguém vai morrer. Não é? Aqui, gente, lembrando que estamos na lei do olho por olho, dente por dente. Estamos no tempo da lei, não estamos no tempo da misericórdia ainda. Tá? Então, claro que nós vamos interpretar isso ao pé da letra. Tá? Claro que a pessoa hoje que errar, que cometer um pecado, ela não vai morrer. Né? Até porque se sobraria pouca gente no mundo. Né? Agora, o mais bonito é isso aqui. Ó. Tá? Mas seja firme e corajoso. Então,
Nós temos que ser firmes e corajosos, e também aqueles que cuidam do rebanho. Tá? Então nós temos o quê? O que nós temos que fazer, gente? Rezar. Reze pelo seu padre, reze pelo seu bispo, reze pelo Santo Padre, o Papa. Peça por ele. Eu rezo muito pelo Papa, gente. Eu fico muito a pena ver ele, às vezes, celebrando missa na cadeira de roda, como eu vi no Natal. Ele celebrando missa na cadeira de roda, gente. Um homem de quase... O Papa Bento morreu com quase 100 anos. O Papa Francisco, se eu não me engano, vai fazendo quase 90. 80 e pouco, se eu não me engano. Então, gente, esses homens se gastam, doam a vida por nós, pela igreja. Morrem. Você viu João Paulo II como é que morreu? Com mal de Parkinson, coitado. Não conseguia. Queria falar e não podia. A última imagem dele me tocou muito. Aquela pomba, né? Ele soltou aquela pomba porque ele queria falar e não conseguia. Então, gente, vamos rezar por eles. Né? Em vez de você ficar criticando, deixa para as pessoas de fora criticar. Né? Os católicos criticando o Papa, criticando os bispos, né? os padres. Então não faça isso, gente. Reze por eles. Peça, né? Peça para que Deus, né, os ilumine, para que eles continuem dirigindo a igreja e fazendo, sejam bons, e vamos rezar para que venham mais bons padres. Se não tem bons padres, vamos rezar para que venham bons padres, bons bispos. Né? Então, gente, isso é a nossa obrigação. Entendeu? Então isso é muito, muito bonito. Tá? Então, gente, no capítulo 2, nós vamos deixar para a próxima aula, nós já estamos aí com 40, vamos para 42 minutos. Na próxima aula, então, nós vamos estudar o capítulo 2. Eu não quero correr, porque o livro de Josué tem coisas muito bonitas que nós podemos estudar e eu não quero correr. Por exemplo, no capítulo 2, nós vamos ver a história da Raabe, que era uma prostituta que não era judia, era pagã. Entendeu? Então, gente, nós vamos ver que Deus ama a todos, Deus olha para todos, Deus não olha o pecado. Tá? Infelizmente, a gente joga pedra, a gente critica fulano, aquele fulano, né, pecador. Não faça isso. Deus ama a todos, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade de São Paulo. Tá? Então essa prostituta aqui vivia uma vida toda errada, como Maria Madalena. Maria Madalena também vivia uma vida toda errada, não se converteu, hoje é santa. Então, gente, não vamos criticar. Então na próxima aula, no capítulo 2, vai contar a história da Raabe, e eu quero ler com vocês a história dela, porque é muito bonita, nos dá um grande ensinamento. Não importa o que você fez de errado, não importa se você roubou, matou, adulterou, prostituiu, não importa. Você já reparou que Jesus nunca fez uma pergunta sobre o passado de ninguém? Não. Jesus nunca chegou para alguém e falou, isso que você fez lá no passado, Não, Jesus nunca. Aquela mulher foi pega em adultério, Jesus falou, eu não te condeno. A mulher ficou lá morrendo de medo lá, porque Jesus podia tacar pedra nela. O que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo todo mundo, porque todo mundo tinha pecado, mas Jesus não tinha pecado. Jesus podia ter pegado uma pedra grande daquela e ter acertado ela. Mas por que Jesus não fez isso? O que ele falou? Eu não te condeno. Agora, mas aí tem a outra parte. Vá e não peques mais. Aí tem a outra parte da história. Jesus não fala, vai e continue pecando. Jesus não falou isso. Tem gente que interpreta tudo errado. Né? Jesus foi bonzinho, perdoou ela, então eu posso fazer. Não, Jesus não falou isso. Jesus perdoou por quê? Porque viu que ela tinha... Jesus olha o coração, como ele olhou o coração da samaritana, né, que tinha lá 7 maridos, né, não sei quantos maridos que ela tinha, né, então Jesus também perdoou a samaritana, não importa o que ela fez, como perdoou Maria Madalena, que eu já falei, né, como perdoou tanta gente, né, na história da igreja está aí, né, Santo Agostinho, que foi um homem totalmente mundano, mas só encontrou a verdade quando encontrou Deus, e Deus o perdoou. Entendeu? São Francisco de Assis e vários outros, né, santos que viveram vidas totalmente erradas, mas quando encontraram Deus mudaram de vida. Não importa o que você viveu para trás, não importa que você viva o presente e daqui para frente. Entendeu?
Então, gente, na próxima aula a gente vai estudar a partir do capítulo 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aula de hoje. Tá? Então vamos continuar aí, não vamos correr, tá, gente? Então nós vamos aí devagarzinho, nós vamos aprendendo, ainda mais o Antigo Testamento. O Antigo Testamento eu não quero e nem posso correr, porque senão você não entende e eu também não consigo explicar, porque não é fácil. Estudar o Antigo Testamento é para poucos, ok? Então, agora eu vou pedir para você, também me inclua nas suas orações. Deus me dê vida, saúde e inteligência para mim também estudar, para poder passar para você um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Pouquinho, não tenho muito, pouquinho. Mas o pouco que eu tenho eu quero compartilhar com você. Eu não quero guardar para mim. Para quê? Levar para o túmulo? Não. Quero passar para que você também conheça, né, e viva de acordo com essa palavra. Amém? Então, firme, vamos ser firmes, corajosos, vamos seguir em frente, não é? Na nossa vida aí até a gente chegar lá na nossa terra de Canaã, na nossa terra prometida que é o céu. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.